Vamos orar ao Senhor. Pai, fale conosco. Pedimos mais uma vez que a Tua palavra ganhe os nossos corações nesta noite. Nós agradecemos por ainda, Senhor, usar de misericórdia conosco. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Em 1983, uma agência do Banco Itaú, em São Caetano do Sul, foi invadida por 6 bandidos. Eles entraram para saquear o banco. E ali, no momento em que esses 6 bandidos estavam rendendo as pessoas, havia uma mãe e uma filha, uma bebezinha de colo, e um dos bandidos falou para a mãe da criança: manda essa menina ficar quieta, senão eu atiro em você e nela. A menina, bebezinha, não conseguiu se conter, a mãe também desesperada naquele momento. A criança começou a se exaltar nos gritos, no choro. Foi então que o bandido deu um tiro na cabeça da criança. O tiro atravessou o crânio da criança e acertou a mãe. A criança morreu na hora. A mãe foi levada internada, mas também veio a falecer no mesmo dia. 5 dos bandidos foram capturados, foram mortos pela polícia, mas um deles foi pego. José Paulo Ventura, o codinome Paulinho Bang Bang. E diante desse crime bárbaro que aconteceu, em rede nacional de televisão, o pai dessa criança, Thalita, marido, viúvo, foi perguntado o que ele tinha a dizer sobre o ocorrido. Ele, em lágrimas, disse: eu perdoo o assassino da minha filha e da minha esposa, porque se ele conhecesse o Jesus Cristo que eu conheço, ele não teria feito o que ele fez. Anos depois, Paulinho Bang Bang, na prisão, foi visitado por um evangelista, e o evangelista pregando o evangelho para Paulinho Bang Bang, e num desses momentos, Paulinho Bang Bang pegou um punhal que ele tinha fabricado dentro da prisão, e ele se levantou para cravar esse punhal no peito do evangelista. Mas quando ele se levanta, algo mais forte do que ele o derruba. Ele cai ao chão e dizem que naquele momento ele cai rendido, salvo, crendo em Jesus Cristo, confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Paulinho Bang Bang foi salvo. Paulinho Bang Bang recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo Ventura recebeu perdão de Deus, uma nova vida. E hoje ele é pastor numa igreja em Belo Horizonte. Diante dessa história que nós introduzimos o sermão nesta noite, nós precisamos entender um pouquinho a respeito sobre o novo nascimento, sobre ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós vamos seguir aqui o que nós estamos seguindo, o Evangelho segundo o apóstolo João. Abra, por favor, então, capítulo 3, vamos iniciar o capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 15, o texto sagrado diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não tiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo,
que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nós vimos no sermão passado, finalzinho do capítulo 2, que em virtude dos milagres, dos prodígios, dos sinais que Jesus realizava, muitos creram em seu nome. Porém, vimos também que esta fé que as pessoas estavam tendo em Jesus não era uma fé genuína, mas era uma fé precária, uma fé superficial, uma fé fingida, como que, poderíamos dizer, uma admiração pelos feitos miraculosos de Jesus, uma reação aos feitos extraordinários de Jesus. Essas pessoas acreditavam em Jesus, mas nós vimos que Jesus não acreditava nelas. Jesus não se confiou a elas. As pessoas estavam tendo uma fé, não uma fé salvadora em Jesus Cristo. Era uma admiração apenas pelos milagres que Jesus estava fazendo. Como que uma troca. Como que uma troca com Jesus. E diz o texto, nós vimos no final do capítulo, que Jesus conhece a intenção dos nossos corações e conhecia a natureza humana, conhecia a intenção daquelas pessoas que diziam, nós cremos em seu nome. Mas Jesus percebeu que a fé, a crença que eles estavam tendo, não era uma crença, uma fé salvadora nele. Era uma admiração, era algo, quem sabe, fingido. E dentre essas muitas pessoas que estavam ali acreditando nos atos miraculosos de Jesus, estava Nicodemos. E João, o apóstolo João, faz questão de registrar a respeito desse homem, Nicodemos, para nos ensinar uma lição importantíssima nessa noite, a respeito do novo nascimento. Vamos ler então de novo o versículo 1 e 2 por enquanto, do capítulo 3. Nicodemos, então, era uma dessas pessoas que estavam ali, acreditando nos milagres de Jesus por uma admiração, mas Jesus conhecia o coração de Nicodemos. Versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. É nessa circunstância que Nicodemos vai até Jesus de noite, quem sabe para ficar debaixo do manto do anonimato, ou talvez, quem sabe, para não ser confrontado pelos membros do Sinédrio. Nicodemos era membro do Sinédrio, era um dos fariseus, um dos principais dos judeus, fazia parte da classe dos religiosos, a classe mais importante dos religiosos judeus, pertencente ao Sinédrio.
talvez para que ninguém soubesse que ele manteve um contato, uma conversa com Jesus, aquele que se dizia filho de Deus. Então Nicodemos vai de noite, escondido, diz a tradição que era aproximadamente meia-noite, quando ele trava essa conversa com Jesus, diz Jesus com ele. Ele era um dos principais dos judeus, e ele acompanhava Jesus, acompanhava os passos de Jesus, acompanhava os feitos de Jesus, mas, quem sabe, como os outros fariseus, para pegar Jesus no contrapé, para colocar Jesus à prova. Nicodemos fazia parte do sinédrio, dos principais dos judeus, e ele vai de noite, na surdina, para conversar com Jesus. E esse homem vem como os outros, ele estava muito impressionado com os sinais de Jesus, e neste momento ele direciona elogios a Jesus. Versículo 2, Rabi, ou seja, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Percebam as palavras de Nicodemos dirigidas a Jesus. Nicodemos sabia que Jesus vem de Deus, Nicodemos tinha informações certas sobre Jesus. Não há reparo naquilo que Nicodemos está dizendo, ele está correto. Jesus veio da parte de Deus, é mestre em Israel. Sabemos, eles dizendo, que esses sinais que tu fazes só são possíveis se alguém vem de Deus. E Nicodemos tinha essa noção com relação a Jesus, mas precisamos entender que só o conhecimento intelectual não é suficiente. E o que Jesus responde? Ele fica lisonjeado com os elogios que Nicodemos dirige a ele? Mestre, Rabi, sabemos que vem da parte de Deus. Jesus, ele aceita aquelas palavras de consideração, de elogio por parte de Nicodemos. O que acontece? Percebam, Jesus ele se esquiva dessas flechas de lisonjas, de elogios. Ele desvia de tudo isso e ele é certeiro. Ele fala para Nicodemos, verso 3, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A resposta de Jesus é certeira. Ele não fica lisonjeado com os elogios, ele não fica impressionado com o conhecimento que Nicodemos tem a respeito dele, mas ele fala para Nicodemos algo certeiro, algo primordial, algo essencial para a vida e para a fé de Nicodemos. Nicodemos, em verdade, ou seja, é uma redundância que nós já vimos, né? Para Jesus reforçar aquilo que é importantíssimo. Está dizendo, se alguém não nascer de novo, Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. Como que em outras palavras, Jesus dizendo para ele, Nicodemos, eu não quero discutir com você sobre os meus milagres, eu não quero discutir com você a respeito da sua admiração por mim, que você está tendo, você está impressionado com os meus milagres, eu não quero discutir com você, Nicodemos, esses assuntos secundários. Eu preciso dizer para você algo vital, algo primordial, algo essencial, questão de vida ou morte para você, tanto vida física quanto vida espiritual. Nicodemos, eu preciso dizer algo sobre o seu destino eterno. Eu preciso dizer algo para você que é muito mais daquilo que você está imaginando que seja. Nicodemos, eu preciso dizer para você que existe um reino e que eu sou o rei deste reino. Nicodemos, sua vida precisa começar de novo para você entrar no reino de Deus. Você precisa nascer de novo. E é sobre esse assunto, a respeito do novo nascimento, que nós precisamos conversar nesta noite. Não é um assunto secundário, não é um assunto periférico, mas é algo primordial. Ele não pode ficar em segundo plano na sua e na minha vida. Porque se você não nascer de novo, eu tenho que dizer para você, a sua vida religiosa é vã. A sua fé é vã. E diz o Senhor Jesus, se você
não nascer de novo, você não pode entrar e nem ver o reino de Deus. Não há esperança alguma para uma pessoa se ela não nascer de novo. Se ela não ser uma nova criatura através de Cristo Jesus. Vocês estão tendo agora um pouquinho de noção de como é sério esse assunto a respeito do novo nascimento, a respeito de ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Nicodemos chegou e tentou, quem sabe, impressionar o mestre, e Jesus foi certeiro com ele: importa-vos nascer de novo. É a música da Oficina G3, né? Necessário é nascer de novo. É necessário, é vital, é primordial, sem o que todos nós estamos perdidos. Importa nascer de novo. E é curioso que Jesus trata desse assunto sobre o novo nascimento com uma pessoa como Nicodemos, um fariseu, um seguidor exemplar da lei. Nicodemos teria acesso a qualquer instituição religiosa com grandes honras, um líder, um mestre religioso da sua nação, vida moral irretocável, doutor em Bíblia, jejuava 2 vezes por semana, frequentava a sinagoga, orava em público em pé, conforme o costume dos fariseus, era admirado por suas virtudes, bem diferente do que nós vimos no início a respeito de Paulinho Bang Bang. Na nossa cabeça, quem sabe, sim, para o Paulinho Bang Bang ele precisava de um novo nascimento. Mas para Nicodemos não, quem sabe. Ele é certinho, uma vida irretocável, cumpridor da lei, fariseu. Mas Jesus diz exatamente para uma pessoa como Nicodemos, quem sabe, foge da nossa compreensão. Jesus diz para ele: tudo que você já fez ou que você faz para Deus não vale nada se você não nascer de novo. E por que o novo nascimento é fundamental? Por que o novo nascimento é vital, é importantíssimo a respeito disso que nós estamos vendo nessa noite? Algo vital para a nossa vida física, para a nossa vida espiritual, porque todos nós temos uma natureza pecaminosa. Nós nascemos em pecado. A inclinação da nossa carne, diz a palavra de Deus, que é inimizade contra Deus. Nós naturalmente nos afastamos de Deus. Nós naturalmente fugimos de Deus, nós não buscamos Deus por nós mesmos, os nossos maus desígnios procedem do nosso coração. Jamais você procurará Deus por você mesmo, jamais você desejará Deus por você mesmo, jamais você tem capacidade em si mesmo de se limpar a si mesmo, de se perdoar a si mesmo, de remir os seus próprios pecados por você mesmo, de construir em você um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Pelo contrário, todos nós nos rebelamos contra Deus. Não há um justo sequer. Por isso não temos salvação conquistada pelas nossas próprias mãos. Se uma pessoa não nascer de novo, ela permanecerá morta em seus pecados e delitos. Novo nascimento é algo novo mesmo. Novo nascimento é algo novo mesmo. Entendendo a respeito disso, a palavra aqui no original, novo, nascer de novo, anotem, no grego, anotem, não é no sentido de que tem pouco tempo de existência. Não. É algo completamente inédito, que não existia antes. Como Deus fez do nada todas as coisas, ex nihilo, como nós vimos, Ele vem e faz algo novo em sua vida. Ele faz algo novo no seu e no meu coração. Algo novo, perfeitamente novo, feito pelas mãos dEle. Nos dá uma nova vida em Cristo Jesus.
É uma intervenção divina radical, aleluia. Deus vai até você e tira o seu coração de pedra e te dá um coração de carne. Deus transforma as suas motivações mais íntimas. Deus dá a você uma nova vida mesmo. Tudo se faz novo, agora você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é novo nascimento. E ele estava dizendo isso para Nicodemos, explicando para Nicodemos de forma certeira, sem rodeios. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você está morto em seus delitos e pecados. E eu tenho que dizer isso para você que não crê em Jesus Cristo. Você está morto em seus delitos e pecados, mas Jesus Cristo pode te dar uma nova vida e faz algo radicalmente novo na sua vida. Louvado seja Deus. Jesus Cristo tem esse poder de te dar uma nova vida. Nicodemos demonstrou que realmente toda aquela pompa de religiosidade não era capaz de curar a cegueira espiritual que ele tinha. Porque se você ler aí, nós vamos acompanhar o texto, ele não entendeu nada do que Jesus estava dizendo. Ele era mestre, ele era principal dos judeus, ele era fariseu, membro do Sinédrio. O Sinédrio era uma instituição judaica religiosa, composta por 71 homens. Ele era membro do Sinédrio, homem entendido da lei, homem entendido da Bíblia. Mas ele não entendeu nada do que Jesus estava dizendo, porque ele estava cego espiritualmente. Olha o versículo 4 que diz, até com desdém ele responde. Ele, quem sabe, até parece que há um deboche da parte de Nicodemos. Versículo 4 diz assim, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Peraí, eu já nasci, mas vou ter que nascer de novo? Mas eu já sou velho, como assim? Aí olha o que ele fala, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? O que Jesus responde? Versículo 5, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus responde para Nicodemos mais uma vez, falando a respeito de novo nascimento. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós precisamos atentar a respeito, nesse versículo 5, sobre nascer da água e do Espírito. Na verdade, não são dois nascimentos. Não é que nasce da água e nasce do Espírito, podendo até haver confusão com relação a batismos, ao ler esse texto, como se houvesse batismo na água e batismo no Espírito. Não. Aqui a interpretação correta é a respeito, Jesus está dizendo a respeito da mesma coisa para João Batista. Faça uma correlação com o versículo 3 e o versículo 5. Leia lá, o versículo 3. O que diz? Verso 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o verso 5, o que diz? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É a mesma coisa. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito, é a mesma coisa. Nascer da água e do Espírito e nascer de novo. E o que é nascer da água? Aqui os estudiosos, comentaristas desse trecho, dizem que Jesus ele está usando uma linguagem dos anúncios de João Batista que Nicodemos podia entender. Nós vimos a respeito do ministério de João Batista, e João Batista pregava no deserto o quê? Batismo com água para arrependimento e remissão de pecados. Lembram? João Batista pregava no deserto batismo com água para arrependimento e remissão de pecados. Logo, o primeiro passo para uma pessoa nascer de novo é se arrepender dos seus pecados. Isso que é nascer da água. João Batista falava, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ele batizava as pessoas para arrependimento. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, você precisa se arrepender dos seus pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Para sermos uma nova criatura em Cristo Jesus, existe o arrependimento de iniciação. Nós precisamos reconhecer que o nosso pecado é maligníssimo.
Nós precisamos reconhecer que o nosso pecado nos afasta de Deus agora e eternamente. Nós precisamos reconhecer que o pecado é pior do que a pobreza, é pior do que a doença, é pior do que a própria morte. É preciso que você e eu reconheçamos que com seus pecados, você e eu não podemos entrar no reino de Deus. E é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, você precisa se arrepender. Por isso então que o Espírito Santo age em você, em mim, de tal forma que a gente passa a clamar assim: Deus, eu estou arrependido de como eu estou vivendo. Você se lembra? Você que já foi salvo, você que tem essa convicção de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E no início da sua carreira cristã, você disse: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, de como eu estou vivendo, de como eu penso, do que eu faço, do que eu ajo. Eu me arrependo, Senhor, da minha natureza tão terrível. Inicia por aí. Começa por aí. Nascer da água e do Espírito. Deus começa por aí, a partir do dom do arrependimento de iniciação. Ele realiza a obra do nascer do Espírito, do nascer de novo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim para Nicodemos: Nicodemos, você não está entendendo que não é, você acha que é um nascimento natural. Eu estou afirmando que lá no céu só vai entrar um tipo de pessoa, Nicodemos, os arrependidos que nasceram de novo. Sem novo nascimento não tem vida eterna. Sem novo nascimento não tem entrada no céu. Nicodemos, você precisa se arrepender. E seguindo um pouco mais, Jesus ele passa a ensinar Nicodemos, a lançar ensinamentos profundos no coração de Nicodemos. Versículo 6, o que diz? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus passa a ensinar Nicodemos, aquele mestre, aquele fariseu, falando para ele assim: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo que quando você nasce, você traz toda aquela carga genética do seu pai, da sua mãe. Também herdamos dos nossos pais, sabe o quê? A natureza pecaminosa. Todos nós nascemos em pecado. Não há um que nasça sem pecado e que faça o bem. Todos nós nascemos em pecado. Isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Se nasceu da carne, vai carregar tudo aquilo que vem da carne. Como diz Carson, o semelhante gera o semelhante. Ninguém é filho de Deus porque nasce na família A, família B ou família C. Não é por hereditariedade, ou porque é reformado, ou porque é membro da ICCG, ou porque é presbiteriano, ou porque é assembleiano, ou porque é batista, ou porque seja de qual denominação for. Deus vem até você e faz você nascer de novo, faz você nascer de cima, faz você nascer do alto, nascer do Espírito, nascer de Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o céu não é apenas o seu destino, mas também é a sua origem. Quando Deus salva uma pessoa e dá a ela uma nova vida, Deus faz aquela pessoa nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus, dando a ela o Espírito, dando a ela uma nova vida. Espiritualmente falando, quando você nasce de novo, você nasce de cima, você nasce do alto. Por isso que eu disse agora há pouco, e isso é completamente novo. Isso transforma verdadeiramente a pessoa. Isso transforma o seu e o meu caráter. Nascer do Espírito, nascer do alto, nascer de Deus é algo tão poderoso que transforma a nossa dura cerviz, que muda de fato e de verdade o nosso coração e a nossa mente. Você precisa crer nisso. A nossa esperança, se não há mudança
se não há mudança de fato no nosso caráter, na nossa mente, no nosso coração, qual é a nossa esperança? Mas a palavra de Deus, e Jesus está ensinando isso para Nicodemos, quando nasce do Espírito, nasce do alto, nasce de cima, e há uma verdadeira transformação na vida da pessoa. Novo nascimento também não é uma reforma moral. Novo nascimento não é um verniz religioso. Novo nascimento não é uma casca de piedade. Muitas pessoas, como os fariseus na época, e o Nicodemos não é diferente, pensam que novo nascimento é deixar determinados hábitos. Não sei se você já ouviu, mas a pessoa fala, ó, eu era um fumante. Eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Agora eu não fumo mais, então eu estou salvo. Ou eu bebia uma garrafa de pinga por dia. Hoje eu não bebo mais, eu estou salvo. Sou uma nova vida em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que você e eu não devemos deixar, abandonar os nossos hábitos que fazem mal, são nocivos para a nossa saúde, para a nossa vida. Mas não é uma reforma, não é isso que vai fazer com que você e eu sejamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Se não houver uma transformação de dentro para fora, não vai adiantar nós fazermos reformas nas nossas ações. A pessoa pensa que eu preciso abandonar as coisas, eu preciso deixar os meus vícios, depois eu sigo o Senhor. Não. O Senhor chama, o Senhor dá uma nova vida para a pessoa, e a pessoa ela passa a ser transformada pela graça, pelo Espírito de Deus, e ela vai abandonando os hábitos. Porque não depende de nós deixarmos isso ou aquilo simplesmente, mas tem que haver uma mudança de vida, uma nova vida interior. Isso que faz a diferença. Preciso dizer que uma pessoa pode ser ética, uma pessoa pode ser um bom cidadão, um bom marido, uma boa mãe, nunca ter colocado um cigarro na boca, nunca ter colocado uma bebida alcoólica na boca, ter uma vida ética do ponto de vista da sociedade irretocável. Mas se esta pessoa não nascer de novo, ela não pode entrar no reino de Deus. Como nós vimos no início, para Paulinho Bang Bang ele precisava de uma nova vida. Mas se eu e você olhássemos para Nicodemos, a gente ia falar, não, ele é salvo, está tudo certo, é um exemplo de vida. Mas não é isso. Jesus olha para ele e fala, você precisa nascer de novo. Tudo isso que você faz não vale nada se você não tiver uma nova vida, não nascer de novo. Por isso que Jesus é enfático, é firme, importa, é algo imperativo, importa nascer de novo. Calvino disse, com a expressão nascer de novo, Jesus quer dizer não o conserto de uma parte, mas a renovação de toda a natureza. Daí se segue que nada há em nós que não seja imperfeito, diz Calvino. Precisamos estar sempre incomodados, insatisfeitos com quem nós somos, como eu vivo, por que eu faço o que faço. Isso faz parte, se você já é uma nova criatura, você sempre deve ficar incomodado com a sua situação de pecador, buscando de Deus transformação, buscando de Deus graça, para que o Espírito continue transformando a sua vida, sua mente, a sua conduta. É um processo que só vai encerrar lá no túmulo ou quando o Senhor voltar. Novo nascimento só tem sentido quando pressupomos uma morte. E a nossa morte para este mundo vem sucedida por uma ressurreição, uma nova vida em Jesus, diz o apóstolo Paulo. Não uma capa produzida por nós, não um papel, quem sabe, interpretado por nós, um papel de teatro, apresentando certa piedade, mas uma verdadeira transformação operada pelo Espírito Santo dentro de nós, mudando as nossas mais íntimas intenções, mudando a nossa mente, os nossos conceitos, e o Espírito Santo é poderoso para fazer isso na sua e na minha vida. Jesus está dizendo isso para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, é algo novo. Versículo 7, ele diz, não te admires que eu devo te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus não está sugerindo algo para Nicodemos, Jesus não está dizendo assim, seria importante que você nascesse de novo, Nicodemos. Apesar de tudo que você faz de bom, você tem que nascer de novo. Eu sugiro isso para você. Jesus diz para Nicodemos, importa nascer de novo.
Ele está dizendo algo imperativo, uma necessidade absoluta. Não só o Nicodemos, se você perceber aí, há um plural. Jesus usa um plural. Importa-vos. É para você e para mim também. É para todos. Importa-vos nascer de novo. Não somente Nicodemos, mas todos precisam nascer de novo para ter uma nova vida em Cristo Jesus. E a pergunta que eu faço a você nesta noite é: você já nasceu de novo? Não pergunto se você é membro da ICCG. Eu não pergunto se você nasceu em berço evangélico. Eu não pergunto se você recebeu uma instrução religiosa. Não pergunto se você ora, se você é dizimista, se você jejua, se você tem uma agenda religiosa abarrotada de compromissos. Eu não estou perguntando isso. A pergunta é: você já nasceu de novo? Você tem um novo coração, uma nova mente? Você de fato foi selado com o Espírito Santo da promessa? Essa é a grande pergunta que você e eu precisamos responder. Nós precisamos nos colocar diante de Deus: Senhor, eu recebi uma nova vida em Cristo Jesus, de fato fui salvo, eu tenho de fato uma nova vida, uma vida espiritual. E a resposta passa pela convicção de que eu não quero mais ser como eu sou. Se você está tendo esse sentimento, eu não quero mais ser como eu sou, eu desejo ser como Cristo quer que eu seja, é um bom sinal de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu não aguento mais o meu eu. O meu pecado fede. Eu fico incomodado com as coisas ruins que eu faço. Eu quero uma nova vida, eu quero realmente viver uma vida como o meu Senhor Jesus quer que eu viva. É um grande sinal. Se você está pensando assim, é um importante sinal de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Verso 8, Jesus continua e ele faz aqui agora ele faz uma ilustração ensinando o mestre Nicodemos com algo belíssimo. Verso 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que Jesus está dizendo para Nicodemos e ensinando nós nesta noite a respeito do novo nascimento? Novo nascimento, você precisa entender, novo nascimento é uma obra soberana, misteriosa e livre do Espírito Santo de Deus. Não há participação do homem. Não é porque você deixa determinadas práticas, não é porque você, eu vou arrumar minha vida para eu ser salvo. Não, você está morto. Se você não tem Jesus Cristo ainda como seu Senhor e Salvador, você está morto. Mas o Espírito Santo é soberano, livre, e Ele age, e Ele dá uma nova vida para a pessoa, para aquele morto, para aquele vale de ossos secos. Tem muita gente que, pensando racionalmente acerca do novo nascimento, diz o seguinte: eu só vou crer no dia que eu entender tudo. Eu só vou crer em Jesus Cristo depois que eu passar a entender todas as coisas. Aí Jesus usa essa figura do Espírito. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você vê o vento? Sim. Você sente o vento? Sim. Você vê o vento? Não. Você sente o vento? Sim. Você consegue controlar o vento? Não. O vento sopra aonde? O vento sopra onde ele quer. O vento sopra onde ele quer. Nós não conseguimos segurar a direção do vento. O vento sopra onde quer, é impossível controlá-lo. Ele vai aonde eu e você não vamos. O vento do Espírito Santo sopra em quem você e eu não sopraríamos. Muitas pessoas para nós falam: não, essa pessoa não merece ser salva. Mas o Espírito Santo é soberano e Ele sopra onde quer. E Jesus está ensinando isso. Assim é todo que é nascido do Espírito.
E onde que o vento sopra? O vento sopra aqui na igreja. O vento sopra lá no hospital. O vento sopra lá na sua casa. O vento sopra numa prisão. O vento do Espírito sopra onde uma pessoa está injetando droga na calçada. O vento do Espírito sopra onde uma pessoa está se prostituindo e de repente o vento sopra naquela vida e faz com que ela nasça de novo. O vento sopra onde quer. E ele salva. Ele dá uma nova vida para a pessoa. Aleluia. Ele sopra onde Ele quer. Deus, Espírito Santo, é soberano. Ninguém pode contê-lo. Quantas pessoas caíram em convicção de pecado quando estavam preparando droga para usar? Quantas pessoas caíram em convicção de pecado quando estavam a caminho de um motel para adulterar? Quantas pessoas caíram em convicção de pecado e foram salvas quando estavam planejando uma trapaça? Quando estavam prestes a agredir fisicamente seu cônjuge, e de repente o Espírito Santo chega e quebra aquela pessoa, e dá a ela uma nova vida. O Espírito Santo sopra onde quer. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo chega e muda aquela pessoa no momento em que ele toca, porque o Espírito Santo de Deus sopra e ninguém pode resistir. Não há vida irrecuperável, meu amado. Não há vida irrecuperável para Deus. O Espírito Santo é todo poderoso e soberano e Ele dá vida a quem nós não daríamos. Fez isso com o apóstolo Paulo. Não é diferente do Paulinho Bang Bang. Quebrou aquele homem e deu a ele uma nova vida. Fariseu, como o apóstolo Paulo era, não tem vida inalcançável para Deus. Se você ainda não nasceu de novo, o Espírito Santo pode soprar em sua vida hoje. Verso 9, vamos ler até o 12, de 9 a 12, continuando. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Como pode acontecer isso? Então Nicodemos faz uma pergunta para Jesus. Como então? Como nascer de novo? E acudiu Jesus, ou seja, acudiu aqui é como se Nicodemos tivesse perguntado e Jesus já respondesse rápido assim. Acudiu Jesus, tu és mestre de Israel, como se estivesse quase que interrompendo Nicodemos. Tu és mestre de Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Verso 12. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? O novo nascimento é fundamental aqui, de acordo com esse trecho, porque apenas uma fé racional, uma fé emocional e intelectual não é suficiente. Nicodemos entendia muitas coisas com relação à religião, mas ele não estava entendendo nada daquilo que Jesus estava dizendo, porque ele não tinha uma nova vida. Há muitas pessoas que admiram Jesus, que buscam os poderes de Jesus para resolver os problemas, quem sabe aí na vida, do berço à sepultura, buscar Jesus para resolver os problemas. Conhecer Jesus de forma intelectual, tem muitas pessoas que buscam conhecimento de Jesus de forma intelectual, mas esta fé não é suficiente para a salvação. A fé que salva é a fé no Cristo que morreu e ressuscitou. É isso que ele está dizendo aqui. No Cristo que se colocou em nosso lugar como nosso substituto. Levou sobre si os nossos pecados e morreu para a nossa justificação. Jesus estava dizendo isso para Nicodemos. Nicodemos, sabemos e testificamos que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Jesus já estava dizendo isso, que Ele era o Redentor, que é por meio dele que há o acesso ao Pai. Jesus, e Nicodemos não estava entendendo nada daquilo. Nicodemos tinha uma fé fingida, uma fé interesseira. Na verdade mesmo, ele não estava entendendo nada porque ele estava cego.
Como John Piper disse, existe uma fé fingida que só quer escapar do inferno e que não tem nenhum desejo por Cristo. Essa fé não salva. Novo nascimento também nós precisamos entender que não é ser um religioso ou ter um profundo conhecimento de Bíblia. Olha o versículo 10, o que diz? Versículo 10, Jesus fala para ele: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Nicodemos, ele fazia parte do grupo seleto de homens de Israel. Era membro do Sinédrio, tinha todas as qualificações religiosas exigidas para o cargo. Ele era líder, tinha muito zelo pela aparência. Talvez você e eu também buscamos esse zelo por aparência. Fazemos tantas coisas. Talvez você e eu somos dizimistas, jejuamos, mas isso ainda não é suficiente para a salvação. Importa-vos nascer de novo. Muitas pessoas estão fazendo coisas religiosas por aí, mas não são salvas. Importa nascer de novo. Jesus chama Nicodemos de mestre. Há pessoas que conhecem Bíblia, que têm muito conhecimento da história da igreja, mas conhecimento não é suficiente para a salvação. E aqui eu quero mostrar também que novo nascimento não é ser líder na igreja ou na casa de Deus. No verso 1, Nicodemos era um dos principais dos judeus. Ele era líder, mas ele mesmo não era salvo. Ninguém é salvo porque é pastor, ninguém é salvo porque é presbítero. Ninguém é salvo porque é diácono, porque é missionário, porque é líder disso ou daquilo na igreja. A salvação fundamentalmente passa pelo novo nascimento. Muitos líderes religiosos por aí não são nova criatura. São charlatões. Enganam, arrastam multidões, mas não são nova criatura em Cristo Jesus, não nasceram de novo. Estão percebendo como é muito mais sério do que a gente imagina? Uma nova vida em Cristo Jesus? Agora concluindo, mostrando qual que é a causa eficaz do novo nascimento. A causa eficaz do novo nascimento, sem a qual ninguém haveria de ser salvo. Jesus faz Nicodemos lembrar de um fato acontecido lá no povo de Israel, lá no deserto, nos tempos de Moisés. Leia aí o versículo 13, 14 e 15. Diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Versículo 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus faz Nicodemos pensar no seguinte: sabe como acontece o novo nascimento, Nicodemos? Você se lembra da história de Israel, Nicodemos? Quando o povo murmurou contra o Senhor no deserto, o povo de Israel murmurou contra o Senhor e o Senhor mandou serpentes abrasadoras, serpentes venenosas no meio do povo. Sabe, Nicodemos, aquele acontecimento lá? E o povo estava em pânico com tudo aquilo, tinha cobra para tudo quanto é lado, serpentes picando as pessoas morrendo, e eles estavam desesperados, e o povo recorre então a Moisés, Nicodemos, para que Moisés clamasse a Deus. Moisés clama a Deus, e Deus diz para Moisés assim: pega uma serpente de bronze, dependure-a numa haste, e haverá que todo aquele que olhar para a serpente de bronze será curado. Jesus está fazendo Nicodemos relembrar dessa história, e Nicodemos conhecia. Jesus fala para Nicodemos assim: Nicodemos, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A causa do novo nascimento está aí. Essa analogia, essa história que Jesus conta para Nicodemos, faz Nicodemos pensar, raciocinar.
linkar lá nos acontecimentos do Antigo Testamento, fazendo com que Nicodemos faça essa relação. Opa, tudo lá atrás apontava para o Filho do Homem, para Cristo aqui, para Jesus aqui, o Deus encarnado. E o que isso significa? Significa que você e eu fomos picados, fomos inoculados pelo veneno mortífero da antiga serpente, Satanás. Aquele veneno lá no deserto matava o corpo. O veneno do pecado mata o corpo e a alma. Para que você nasça de novo, você tem que reconhecer que você foi picado, inoculado por esse veneno mortífero que é o pecado. Você precisa reconhecer que você é pecador, que você não tem poder em si mesmo para se curar. É necessário que você olhe para Cristo com os olhos da fé. Mas vocês percebem que é uma analogia estranha? Porque a serpente na Bíblia é uma figura do tipo de Satanás. Mas aqui Jesus está mostrando para Nicodemos, e foi o que aconteceu, é como se fosse o antítipo de Cristo, a serpente. Como assim? Percebam. O que combate o veneno da serpente? O veneno da serpente. A Bíblia diz que Cristo foi para a cruz e Ele foi carregando o nosso veneno. Ele foi carregando em seu corpo a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que Deus o fez pecado e maldição por nós. Naquele dia não havia beleza alguma nele, até o sol escondeu dele o rosto. A Bíblia diz que naquele dia o Pai o desamparou. Deus puniu em Cristo o nosso veneno, o nosso pecado. Ali na cruz ele era todo pecado, ele era todo veneno. Não por causa dos pecados dele, porque ele não tinha, mas por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava pesadamente sobre ele. Ele levou sobre si o pecado de todos nós. E quando você entende que Ele morreu pelos seus pecados, então você olha para Ele como seu Redentor, como seu substituto, como aquele que pagou na cruz a sua dívida, o seu pecado, mesmo não tendo culpa alguma, inocente como era. Mas Ele pagou na cruz o seu e o meu pecado. Nesse momento, então, você crê nele, confia nele como seu Senhor e Salvador, e a partir daí o milagre do novo nascimento explode dentro de você. Você se torna uma nova criatura por intermédio de Jesus Cristo. Essa é a causa do novo nascimento. É isso que Jesus está mostrando para Nicodemos. Eu vou morrer em substituição, de forma vicária, pelos pecados de todos aqueles que meu Pai me der. Importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê, todo aquele que fite os seus olhos pela fé em Jesus Cristo, creia nele. Era para eu estar lá naquela cruz, era por causa do meu veneno, era por causa do meu pecado, mas ele assumiu toda a culpa. E Deus puniu nele o meu pecado. Quando eu olho esse sacrifício, quando eu creio que Jesus fez isso por mim, eu tenho uma nova vida nele. Tenho a vida eterna. Aleluia. Que relato belíssimo esse de João. Que relato belíssimo esse acontecimento. Vamos encerrar então dizendo: o Espírito Santo de Deus está entre nós. Ele sopra onde quer. Ele sabe todas as intenções de cada um de nós. Ele é soberano, Ele é livre. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Você não sabe de onde Ele vem, nem para onde vai, mas você pode ouvir a voz dEle. Ele está falando nesta noite.
o Espírito Santo está falando com você e comigo nesta noite. Se você não nasceu de novo, você que ainda não é uma nova criatura em Cristo Jesus, ainda não experimentou o milagre do novo nascimento, eu vou sugerir para você, fale com Deus nesta noite. A Bíblia diz que com o coração é que se crê e com a boca é que se confessa. Eu convido você a falar com Deus o seguinte: Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu não aguento mais a minha vida morta, a minha vida sem sentido. Eu te peço que aquilo que eu não posso fazer, que o Senhor faça por mim, por favor. Toque no meu coração com o toque poderoso, regenerador do Espírito Santo, porque eu creio que Jesus morreu na cruz por mim. Pagou todos os meus pecados, perdoou toda a minha dívida. Me dê, Senhor, uma nova vida em Jesus. Uma oportunidade que você tem nesta noite de confessar, de pedir a Deus. E o Espírito é livre. E Ele pode tocar no seu coração. E para você que tem a convicção de que já nasceu de novo, você é convicto de que já é uma nova criatura, crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, essa noite é uma noite propícia, sabe para quê? Para você e eu pedirmos a Deus que nos dê arrependimento da nossa vida mecânica, da nossa vida formal, religiosa, sem a alegria que nós estamos vivendo, para que sejamos revigorados, para compreendermos que nós recebemos esse novo estado de vida e valorizarmos esse presente tão valioso que Deus nos deu. Você e eu estamos perdendo a noção de que a nova vida que Ele nos deu é algo maravilhoso, é algo que nós não poderíamos pagar, é algo que nós não poderíamos comprar, mas Ele já nos deu. Vamos pedir nessa noite, você que já tem uma nova vida, Senhor, me dê um arrependimento, porque eu estou vivendo de uma forma tão fria com o Senhor. Não tenho valorizado a tão grande salvação que o Senhor já me deu em Cristo Jesus. Não é uma vida de viver com regras. Pode ou não pode, faz isso, não faz aquilo. Não, a nova vida em Cristo Jesus, nós precisamos entender que é uma transformação, é identidade. É algo de identidade, não é simplesmente pode ou não pode. É uma transformação de vida. E Deus há de nos transformar a cada dia. Ele é poderoso para fazer isso na sua, na minha vida, e tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Tem mudado as nossas intenções, os nossos corações. Tem feito você viver uma nova vida. E é a vida dele em você que tem feito isso. Louvado seja Deus. É uma noite para você agradecer, ser grato ao Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem mudado o meu coração. E que saiamos daqui mais alegres em Cristo, mais leves no Senhor. Nós temos uma nova vida para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Você já tem uma nova vida, você que crê em Jesus Cristo. Nada mais te condena, você não perde mais isso. Aleluia! A nossa esperança é o nosso Senhor. A nossa esperança viva é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que saiamos daqui fortalecidos, revigorados por isso, por essa palavra. Crendo em Jesus Cristo, nós temos vida e vida em abundância. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, nesta noite nós agradecemos pelo mover soberano do Teu Espírito Santo entre nós. Tua palavra foi aberta, Tua palavra foi lida, Tua palavra foi pregada. Que alcance, Senhor, o propósito para o qual o Senhor já predeterminou. Que a Tua palavra, que é poderosa, alcance aqueles corações que ainda não conhecem a Jesus Cristo e não reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que o Senhor toque nos corações que não têm vida ainda. E nesta noite, o Senhor possa fazer o milagre do novo nascimento nas vidas. Nós cremos no Teu poder, nós fomos alcançados pelo Teu poder, a todos nós que cremos em Jesus Cristo. O Senhor é poderoso para nos dar uma nova vida. E também pedimos
que o Senhor nos ajude a valorizar tão grande salvação que o Senhor nos proporcionou em Cristo Jesus. A nossa esperança é Jesus Cristo. Nós temos vida nele. E esse mundo há de passar, mas haveremos de viver eternamente com o Senhor por causa de Jesus Cristo. Por isso, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos. Pedimos também, no nome de Jesus. Amém e amém.